Donald Trump manda no Brasil? Desde quando? Trump manda no Brasil? Ele é o imperador do Brasil? Ele é o, como eu coloquei na foto aqui de capa, o Dom Trump II, aquele que é o imperador do Brasil? Ele é o imperador do mundo? O que ele é, afinal de contas? E o que ele pensa que é, afinal de contas? Olha o que eu encontrei aqui no Brasil de Fato, aqui no Instagram. Uma coisa bem assim, que deve fazer a gente ficar pensando bastante, seriamente, em tudo isso que está acontecendo no nosso país agora. Porque é uma problemática muito séria e a gente vê como os Estados Unidos sempre trataram o Brasil e sempre trataram todos os outros países como capachos, como segunda categoria, terceira categoria, quinta, sei lá que categoria. Eles querem roubar de novo nossas riquezas. E para isso, de novo, eles estão tentando dar outro golpe aqui no Brasil, jogando o povo contra o próprio povo, com essa história de Bolsonaro, de Lula, de direita, de esquerda, essa coisa toda. Tudo isso para fazer com que o povo entre numa briga uns com os outros e acabem querendo até, como alguns deputados EAD estão fazendo aí, indo para o exterior e implorando, pedindo, buscando interferência estrangeira para destruir a ordem aqui no Brasil. Se eles conseguirem destruir a ordem aqui no Brasil, isso aqui vai virar um caos. E aí eles vão acabar, ou correm o risco de acabar imperando realmente aqui. E sabe a primeira coisa que eles vão fazer? Cuidar do nosso povo? Resolver a fome, que a gente vai entrar em situação de miséria, se esse tipo de coisa acontecer realmente? Não, eles vão roubar todo o nosso petróleo, toda a nossa riqueza mineral, eles vão roubar tudo que eles puderem roubar. Você está vendo o que está acontecendo lá na Ucrânia? Já tomaram as terras raras da Ucrânia. Mas agora nós vamos falar outro assunto. O Trump segue se metendo. Olha, o Ministério das Relações Exteriores convocou o chefe da Embaixada dos Estados Unidos, o diplomata Gabriel Escobar, para dar explicações sobre as ameaças aos ministros do STF em meio aos ataques de Donald Trump ao Brasil, em apoio ao ex-presidente. Mas será que ele está tratando realmente do ex-presidente? Então a gente precisa ser bastante cauteloso, bastante cuidadoso com isso aí. Escobar foi recebido às 9 horas de hoje, dia 8, pelo embaixador Flávio Goldman, que chefia interinamente a Secretaria da Europa e América do Norte, no Itamaraty. Segundo relatos, Goldman expressou indignação com o tom e o conteúdo de publicações recentes dos Estados Unidos, reforçando a ingerência de Trump nos assuntos internos. Ontem, 7, o perfil da embaixada nas redes sociais publicou que o ministro Alexandre de Moraes, relator do processo contra o ex-presidente na corte, é o principal arquiteto da censura e perseguição, né? Entre aspas aí, principal arquiteto da censura e da perseguição contra ex-presidentes e apoiadores. A embaixada também disse, em tom de ameaça, que os aliados do ministro no judiciário e em outras esferas estão sendo avisados para não apoiarem nem facilitarem a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto, ameaçou os Estados Unidos, ou ameaçarão os Estados Unidos. A publicação foi feita dias após Moraes decretar a prisão domiciliar de Bolsonaro no âmbito do inquérito que investiga as articulações com o governo dos Estados Unidos contra a soberania brasileira. Essa não foi a primeira vez que um representante da embaixada estadunidense foi convocado ao Itamaraty para dar explicações sobre declarações ou decisões de Washington relacionadas ao Brasil e ao STF. Uma das primeiras reuniões ocorreu
dias após Trump iniciar os ataques públicos ao país, quando a embaixada tratou o ex-presidente e seus familiares como vítimas de perseguição e aliados dos Estados Unidos. Olha, você percebe que existe o que chama de ingerência, ou seja, um outro país está querendo entrar aqui no nosso país, ou de longe mesmo, entrar maneira de dizer, ditar regras e dizer o que nós devemos fazer e o que nós somos proibidos de fazer. Então, dizer o que nós somos obrigados a fazer e o que nós somos proibidos de fazer. E eles nos proíbem de cuidar da nossa própria vida, dos próprios problemas internos. Então, a pergunta sempre vai chegar aqui. Olha, na Arábia Saudita existe uma ditadura violenta, perigosa. Será que o Trump está cuidando dos direitos sociais lá nessa ditadura, que é favorável a eles, que é amigável aos Estados Unidos? Será que os Estados Unidos estão minimamente preocupados com todos os horrores que Benjamin Netanyahu está fazendo lá em Gaza? Será que ele está preocupado realmente com o bem-estar do povo de Gaza e de todos aqueles palestinos, o povo da Cisjordânia, do Líbano, toda aquela gente ali? Será que ele está realmente preocupado com aquele povo? Agora ele vem aqui querer falar do bem-estar, de perseguição, de censura. Olha, ontem ou anteontem, 35 rabinos ou rabis foram presos nos Estados Unidos porque estão protestando, rabi judeu, tá? Eles estão protestando contra o que está acontecendo lá em Gaza, protestando contra Israel. Se protestar contra Israel, está protestando diretamente contra os Estados Unidos. Por quê? Porque trata-se ali de um estado dos Estados Unidos que é fora do continente, é em outro lugar. Você percebe que eles cuidam de tudo lá em Israel? Você percebe que Donald Trump ordenou que o tribunal israelita esqueça que Netanyahu é um criminoso, corrupto, do pior tipo, violento, perigoso, que está fazendo o que está fazendo em Gaza e em todos os outros lugares, porque ele é um herói nacional? Você percebe o tamanho do problema que é? O sujeito metendo o bico em todos os lugares? Só para lembrar, olha, o Trump é um sujeito horroroso, arrogante, estúpido, ignorante, é tudo aquilo lá. Ele é muito inteligente, não dá para dizer que não, mas é estúpido, é ignorante, é uma pessoa indigesta. Você imagina conviver com um tipo de gente desse aí? Deve ser muito difícil. É melhor nem tentar, né? Mas enfim, resumindo aqui a nossa fala, basicamente é isso aqui. Olha, então o responsável pela embaixada dos Estados Unidos foi chamado para dar explicações. O que eles querem dizer com isso? Estão monitorando de perto, e aí? Vai fazer o quê? Vai chamar sua mãe? O que os Estados Unidos tem a ver com o nosso país aqui? Por que eles têm que ficar mandando e desmandando aqui no nosso país? O que eles estão querendo? Não vão conseguir. Bom, então essa foi um resumo aqui da notícia. Mas continua com a gente aí. Muito obrigado pela audiência. Você siga as nossas hashtags, a hashtag Segue o Braga e a hashtag Coluna Braga. Deixe também seus comentários aqui, curta, compartilhe com seus amigos. Comente aqui algum assunto que você queira que a gente trate, que a gente fale a respeito e tal, para a gente preparar e falar a respeito disso. Então, para quem ainda não me conhece, sou Braga, e para quem já me conhece, sou Braga do mesmo jeito, não dá nada, fica tudo igual. E essa aqui é a sua Coluna Braga na TV Campo Grande, rumo à eternidade. Fui.